Saber Direito desta semana é sobre direito penal na atualidade. O curso fala sobre crise e evolução do direito penal, movimentos modernos na área, entre outros temas. As aulas são com o professor Rogério Greco. Olá, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês nessa terceira aula. E desde a primeira aula a gente vem discutindo um pouquinho a respeito da evolução do direito penal, os problemas que a gente tem enfrentado no direito penal. Só dando uma recapitulada rápida aqui com vocês, a gente tem visto que acho que o direito penal nunca enfrentou uma crise tão forte, uma crise tão grande como a gente tem enfrentado nos últimos anos. Eu acho que a gente nunca teve assim um problema legislativo tão grave. Toda hora o legislador fica querendo criar novas figuras típicas. A gente trabalha, por exemplo, hoje com o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, ou seja, que criou lá para a gente a lei antidrogas. E assim, você não sabe que tipo penal incriminador aquele, você não sabe que tipo de pena realmente é aquela, se foi uma medida despenalizadora, se não foi, ou seja, é verdadeira aberração. O sujeito está consumindo drogas, você não pode prender em flagrante, você não pode isso, não pode aquilo. Ou seja, a gente está vivendo um momento muito complicado no direito penal. Então, por isso que às vezes a gente percebe as pessoas tentando adotar uma postura garantista até um pouco exagerada, aquilo que a gente escuta dizer que é um chamado de garantismo hiperbólico, aquele garantismo assim que é um pouco, chega a ser até um pouco ingênuo, na minha opinião. E a gente passou por uma evolução muito importante do direito penal. O século XVIII foi um século assim marcante, decisivo para as nossas escolas. No século XVIII surge um Estado que foi chamado de Estado liberal. É um Estado assim que deixou, basicamente assim, que tinha por finalidade, né, proteger, né, o cidadão contra o próprio Estado. Então a gente viu que nossos princípios penais e princípios processuais penais, eles foram assim criados e foram crescendo ao longo desses anos todos. E hoje, infelizmente, o que se faz com a teoria garantista é tentar retornar aqueles princípios penais e processuais penais que foram criados naquele momento e foram sendo esquecidos ao longo dos anos. Então, a gente está vivendo um momento assim, muito complicado. A gente vê que o Brasil, assim, ele precisa de mudanças sérias, mudanças assim, radicais. O nosso sistema prisional já é um sistema superlotado e pior, não só o nosso sistema prisional é um sistema superlotado, embora a gente conheça essa discussão toda, que o Brasil não é a terceira, como eu já falei nas aulas anteriores, não é o terceiro, não é o quarto, não é o décimo, não importa. O que importa é que a gente está aprendendo muito, a gente está aprendendo exageradamente, nós estamos nos transformando em Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm essa cultura da prisão. A gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui, quando estudar o abolicionismo, o movimento de lei e ordem, o direito penal mínimo. Mas os Estados Unidos, eles têm essa cultura da prisão. Hoje, aproximadamente nos Estados Unidos, eles têm em torno de 8 milhões de pessoas ligadas, direto ou indiretamente ao sistema prisional. Tem um sociólogo francês muito interessante, chamado Luc Vacan, que ele diz o seguinte, que os Estados Unidos conseguiram resolver o problema habitacional, porque eles prenderam todo mundo. Então, hoje, o sistema prisional americano é o terceiro maior empregador dos Estados Unidos. Antes daquela crise que aconteceu nos Estados Unidos, parece que vinha a General Motors, depois a rede Walmart de supermercados, depois o sistema prisional. Existe uma cultura, na verdade, dos Estados Unidos da prisão. Então, no Brasil, a gente começa a importar institutos que não dizem respeito à nossa realidade. A gente vai estudar um pouquinho essas teorias aqui também quando mergulhar no sistema, né, no movimento de lei e ordem. Enfim, a gente vai tentar assim, descobrir, tentar estudar um pouquinho mais a fundo o que tem acontecido, né, principalmente com essa virada do século XVIII para o século XIX, que quando surgiu de um Estado liberal, surgiu um Estado chamado Estado Social. Até no quiz, né, na aula anterior, uma das perguntas foi justamente sobre essa situação do livre-arbítrio, né? Qual era a escola que apregoava no século XVIII o livre-arbítrio, e foi, né, realmente a escola clássica. A escola clássica entendia que o ser humano era 100% livre para escolher tanto fazer o bem quanto para fazer o mal. E a gente sabe que as pessoas não são 100% livres. Então, que o meio, efetivamente, ele influencia demais as pessoas. É claro que você tem um limite até de influência, mas que o meio influencia. Eu fico olhando o meu passado, quantas coisas na minha adolescência, quantas coisas erradas eu fiz
porque eu tinha que fazer. Porque se eu não fizesse, o meu grupo ia ficar, o Rogerinho, antigamente me chamava de Rogerinho, né? Agora já passou esse tempo. Mas, o Rogerinho é criado com a avó, não tem aquele negócio de falar que é criado com a avó? É criado com a avó, não faz isso, não faz aquilo outro. Ou seja, as pessoas, elas te influenciam negativamente muitas vezes. Então, no segundo momento, quando a gente sai de uma escola clássica e começa uma escola chamada de positivo, ou a escola positivista, outros raciocínios começam a ser formados. Então, a escola do livre-arbítrio, ela foi característica assim, o tema do livre-arbítrio foi característico da escola clássica. No século XIX, quando entra o positivismo, uma outra escola surge para poder justamente digladiar, para poder disputar o tratamento do comportamento com a escola clássica, que foi a escola determinista. E o que a escola determinista dizia? Dizia o seguinte, exatamente isso, que o homem ele não é nada, absolutamente nada livre, o homem é, assim, muitíssimo influenciado pelo meio. E essas duas escolas ficaram se digladiando, ficaram assim, batendo o tempo inteiro, quando a gente sabe que hoje, na verdade, essas escolas, elas não são antagônicas, vamos dizer assim, elas se completam, na verdade. O homem, ele tem a sua parcela de liberdade, mas o homem também é influenciado pelo meio. Então, hoje, livre-arbítrio e determinismo, mais do que escolas antagônicas, são escolas que, na verdade, se fundem seu raciocínio. E eu estava dizendo para vocês também que os alemães, eles se especializaram no chamado positivismo jurídico. E esse positivismo jurídico nada mais era, na verdade, do que naquela época, da criação daquilo que veio a se chamar de dogmática penal. O que é dogmática penal? Vocês falam que um sujeito é dogmata quando aquele camarada interpreta e sistematiza a sua lei. Como eu disse na aula anterior, não adianta, o dogmata ele não interpreta e sistematiza a legislação dos outros. Ele interpreta e sistematiza a sua lei. Eu até deixei um exemplo no ar, que eu vou responder agora aqui com vocês. É um exemplo muito comum e a gente tem visto assim, as pessoas lidando com questões parecidas de uma forma, na minha opinião, completamente equivocada. O exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, as pessoas, assim, hoje em dia têm discutido muito com relação à teoria do domínio do fato, a teoria do domínio funcional sobre o fato. Como eu disse, foi uma teoria inicialmente criada pelo Weltzl, e depois de alguns anos, aperfeiçoada, na década de 70 principalmente, aperfeiçoada pelo Roxin. Essa foi uma teoria criada para o direito penal alemão, para o StGB, que é o Código Penal Alemão. Eu não posso pegar uma teoria que foi criada para eles, dar uma conotação universal a essa teoria e querer aplicar no Brasil a todo custo. Nós temos a nossa redação, nós temos a nossa legislação. Eu não posso modificar, não posso distorcer a minha legislação a fim de aplicar uma teoria que não diz respeito à nossa realidade. O artigo 29 do Código fala assim: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, vírgula, na medida de sua culpabilidade. Olha como é que é a redação. Quem, de qualquer modo. Então, eu estava até brincando, né, dizendo que duas pessoas vão assistir a partida de futebol, final do Campeonato Brasileiro, A e B. A é o motorista, B é o carona. E os dois estão dirigindo, o A está lá dirigindo bacaninha, certinho, velocidade compatível com o local, está quase na hora de começar o jogo antigamente começava às 5, vai começar às 5, 15 para as 5 eles estão chegando ao estádio, estão chegando ao campo de futebol, e aí, 15 para as 5, o estádio basicamente está lotado, final de campeonato, está caindo uma chuva fininha, o carona chega para o A e fala assim, para o motorista, fala, meu irmão, acelera que nós vamos perder o início da partida. Não posso, a velocidade é 60, eu estou a 60. Que maneira é 60, rapaz? Acelera, não acelera. De 60, ele passa para 120. E vai lá a 120 km por hora, querendo chegar cedo, né, para poder chegar a tempo de assistir o começo da partida. Primeiro sinal vermelho que aparece, ele, pisa no freio. Pisa no freio, por conta da velocidade excessiva, o carro dá aquela aquaplanada básica, não consegue segurar, atropela e mata um pedestre. Bacana? Vamos raciocinar com esse exemplo aqui. Qual o comportamento praticado pelo A? Qual o crime praticado pelo A? De cara, eu já vou te dizendo o seguinte, já vamos entender logo que é um homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Porque senão a gente começa a enveredar naquela loucura que hoje se discute, que qualquer comportamento que a mídia toma conhecimento, já envereda para o crime doloso com dolo eventual. Então, hoje já se criou uma fórmula de que velocidade mais embriaguez é igual a dolo eventual. E essa fórmula, que me perdoem,
mas é uma fórmula mentirosa, essa fórmula ela não condiz com a realidade. Tanto é, mesmo depois da modificação à vida no Código de Trânsito, as pessoas ainda continuam, assim, confundindo essa fórmula. Então, não quer dizer que o camarada se embriagou, quer dizer que o camarada está em velocidade excessiva, que não se importa com a ocorrência do resultado. Então, no Brasil, a gente tem lidado com situações complicadas por isso, porque essa vontade de punir, essa vontade de aplicar uma pena alta, uma pena assim, mais alta do que aquela prevista na lei, isso tem complicado algumas situações. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Se você quer realmente, eu acho que determinados casos merecem uma pena mais forte, como no caso da embriaguez ao volante com velocidade excessiva, que se mude, que se radicalize a pena nesse sentido. Mas assim, e na verdade hoje o que a gente precisa é já mudar esses conceitos de dolo eventual e culpa consciente. Sabe por quê? Porque dolo eventual e culpa consciente são conceitos que não se sustentam mais. Hoje você não consegue mais fazer uma distinção perfeita entre o que é dolo eventual e o que é culpa consciente. Só para que vocês tenham uma ideia, a gente tem tido no Brasil alguns exemplos que são exemplos considerados assim clássicos de crimes culposos, que estão sendo julgados pelos tribunais como se fossem crimes dolosos. Não faz muito tempo, um ator aí, mas eu vou até mudar o exemplo para não colocar nome de A, B, C ou D, mas imagina figurativamente, o sujeito está andando lá com o seu carro, e isso foi um caso concreto, já foi julgado, já está extinto, tudo certinho, dirigindo seu carro numa curva, e o sujeito parece que bateu na traseira de uma moto. Esse motoqueiro foi arremessado em direção a um poste. Parece que esse camarada tinha bebido alguma coisa na boate, mas isso também não é o detalhe, vamos dizer assim, mais importante, mas para muitos é o detalhe fundamental. Bateu, o cara foi arremessado em direção a um poste, bateu com a cabeça e morreu. Ele foi denunciado por homicídio doloso com dolo eventual e pior, não só homicídio doloso com dolo eventual, mas colocou ali nessa denúncia uma qualificadora da traição, porque bateu na traseira da moto. Amigo, aí não tem jeito, sabe? Então, assim, imagina, sujeito que quem aqui, só para que a gente tenha uma ideia, quando você quiser raciocinar em matéria de direito penal, é muito fácil para você, assim, obter a resposta correta. É só você se colocar na posição do outro. Então, imagina aqui a cena. Deixa eu fazer uma perguntinha, eu não vou te enxergar aqui, mas depois, se você quiser me mandar um e-mail dizendo o que você respondeu, eu vou responder também para você com o maior prazer. Mas quem aqui que está me assistindo, que já dirigiu em estrada, levanta a mão. Levanta só para você aí, vamos estar nós dois conversando aqui. Beleza. Você que já dirigiu em estrada, quem já dirigiu em estrada e já fez uma ultrapassagem com faixa contínua, levanta a mão aí. Todo mundo, pô. Sabe, não adianta ser hipócrita. Muitas vezes você está na estrada, você vê que está com faixa contínua, você vê que, assim, na sua concepção, pelo menos, aquele lugar era possível de você ultrapassar com segurança, e às vezes você vai ultrapassar e você está equivocado, por isso que é faixa contínua, e você está fazendo aquela ultrapassagem, você fala assim, e aí já vem o carro na direção contrária. Quem já passou por uma situação dessa, fala assim, meu Deus, é a última vez, me deixa eu... Dá aquele calafrio. Quando você faz uma ultrapassagem com faixa contínua, normalmente, é claro que pode ter um caso contrário, mas normalmente, você na sua cabeça, você acredita que você vai chegar são e salvo do outro lado. Normalmente é isso que acontece. Mas não, qualquer coisa agora que seja nesse sentido, as pessoas já estão desembocando no homicídio doloso com dolo eventual. Isso é muito complicado, Então, o ideal, na verdade, era a gente já trabalhar com aquilo que, assim, eu ia denominar, até na minha tese de doutorado, meu orientador pediu para não escrever sobre isso, que ia ser muito difícil de defender na Espanha uma posição dessa, mas era um elemento subjetivo de terceira via, ou seja, nem dolo eventual e nem culpa consciente. Já está na hora da gente abrir mão dessas duas figuras e ter uma figura intermediária que você tivesse mais segurança. Assim, seria basicamente um dado de natureza objetiva. O camarada está naquela condição, acabou, vai responder por uma penalidade mais forte, uma penalidade maior, porque ninguém suporta também a sensação de impunidade. E o século XIX, ele para a gente foi um século marcante, por quê? Porque foi o século, né, assim, onde nós começamos com essas principais teorias do direito penal. E o direito penal, hoje, a gente está num nível, assim, vamos dizer, não vou dizer de tecnologia, que o direito penal não é muito tecnológico, mas, assim, de apuração, sabe, de depuração tão importante. A gente hoje vive um momento, assim,
que a nossa teoria, basicamente, ela já está quase que finalizando. Por que eu digo quase que finalizando? Porque, se você for olhar direitinho, as teorias do direito penal, as nossas teorias, principalmente a teoria do crime, elas são muito incipientes. Elas começaram basicamente em 1906, com aquele sistema, né, que a gente vai ver rapidamente aqui também, na escola moderna, um sistema chamado de causal naturalista, proposto pelo List e pelo Belling. Então, se você comparar a nossa teoria do crime, que é de 1906, a primeira formulação, vamos dizer assim, completa do sistema causal naturalista de 1906, com as teorias do direito civil, por exemplo, as teorias que vêm lá do Império Romano, lá do direito romano, você vê, tem mais de 2000 anos. As nossas teorias não, tem 100 e poucos anos, ou seja, as nossas teorias do direito penal, elas ainda estão se formando, elas ainda estão sendo lapidadas. Então, qualquer coisa que você disser, não está errado, porque qualquer dado que você colocar não vai estar errado, porque são teorias que ainda estão sendo lapidadas ao longo dos anos. E essa lapidação, ela começou justamente no século XIX, ela começou principalmente com os alemães. Ela começou, sabe, no período do positivismo jurídico. Então, tudo que a gente tem basicamente hoje no Brasil, em termos de teoria do crime, nós devemos aos alemães, não tem jeito. Pode ser, como eu falei antes também, um detalhe outro, uma situação outra, né, que algum outro jurista que não fosse alemão nem austríaco tivesse contribuído, mas no grosso, a grande parte dessa teoria do crime é uma construção alemã. E a gente hoje trabalha com essa teoria do crime, embora o mundo já esteja se dobrando ao sistema anglo-saxão. Por quê? Porque ninguém suporta mais uma justiça demorada, ninguém suporta mais a morosidade da justiça. E a gente sabe que, à medida que o tempo vai passando, essa sensação de injustiça é muito grande. Eu cheguei a citar um exemplo aqui com vocês que, quando eu era promotor no júri, eu fui fazer um julgamento no tribunal do júri, e esse julgamento aconteceu quase 20 anos depois que o camarada tinha praticado o homicídio. Na época em que ele praticou o homicídio, foi um homicídio assim horrível, e todo homicídio é terrível. Não tem homicídios e homicídios, não. Todo caso, toda morte, assim, ela é inadmissível. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas, então, nesse caso, por exemplo, quando ele matou o sujeito, ele tinha 22 anos, ao que parece, matou o camarada uma facada, num botequim, depois que ele tinha tomado as pingas. Antigamente, os homicídios eram assim. Hoje a coisa está muito, sabe, degringolou de um jeito que a coisa está muito absurda. Como eu já cheguei a comentar aqui também, acabou aquele negócio de que, quando você for assaltado, não reaja, porque, amigo, se for criança, se for idoso, se for mulher, sabe, qualquer pessoa hoje está sendo vítima de uma violência absurda, por ausência do chamado Estado Social. O nível de revolta hoje, assim, na criminalidade é uma coisa absurda. Eu tô pesquisando agora sobre terrorismo, analisando os grupos terroristas, né, principalmente, e fazendo uma comparação com as facções criminosas que existem aqui no Brasil. Quando surgiu o Comando Vermelho, por exemplo, em 1979, na Ilha Grande, no Rio, assim, o Comando Vermelho, ele tinha regras de comportamento que, se você olhar hoje, né, o estatuto, vamos dizer assim, do Comando Vermelho, hoje é ridículo. Você olha aquelas coisas que eles escreveram naquela época, hoje você fala, caramba, é até um bandido honesto. Não pode, evita assaltar senhoras, isso, aquilo, outro, evita andar com tatuagem, evita não sei o quê, evita... Sabe? Era uma outra realidade, era uma outra face do crime. Hoje acabou tudo isso, isso não existe mais. Hoje a gente nunca viveu um momento de violência tão grande. Hoje, nos presídios, por exemplo, crucificações, decapitações, empalações, esquartejamentos, isso é a coisa mais comum do mundo. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente tem convivido e que a tendência agora é a gente trabalhar no sentido de modificar, tá bom? Vamos para um quiz rapidinho aqui para ver uma perguntinha aqui bem interessante. Bora lá. Testar o conhecimento aí. São expoentes do positivismo criminológico, exceto Lombroso, Garófalo, Ferri e D. Roxin. Então vamos lá. A resposta correta seria a letra D. O Roxin não fez parte desse positivismo criminológico, que a gente vai começar a dar uma olhadinha nele aqui agora. Se por um lado os alemães, eles se destacaram nesse chamado positivismo jurídico, criando toda essa estrutura jurídica do crime, né, assim, importantíssima para nós. E é muito importante que você, quando estudar a teoria do crime, você entenda o seguinte: essa contribuição alemã
para a gente, ela é de uma importância que você não tem noção. Sabe por quê? Porque imagina, por mais que a gente às vezes fique, nossa, direito penal tem tanta teoria sobre teoria, e realmente tem. Às vezes tem teoria que é muito chata, às vezes tem teoria que você, assim, pergunta, pô, para que existe uma teoria dessa? Na minha concepção, quando você pensa numa construção teórica, quando você faz uma construção teórica, aquilo tem que ter uma finalidade. Para nós do direito penal, por exemplo, de que adianta eu fazer uma construção teórica, fazer uma teoria do crime bacana, com uma série de elementos legais, com um monte, né, sabe, de características bacanas, se ela não tiver aplicação prática nenhuma? Você perdeu o sentido, você perder tempo. Enquanto a realidade está acontecendo lá fora, o pau está quebrando, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo estupradas, as pessoas estão sendo lesadas, enfim. E a gente fica aqui igual, né, Alice no País das Maravilhas. Não é isso. Mas assim, a teoria do crime, quando ela foi criada, quando ela foi construída em 1906, o primeiro sistema causal naturalista em 1906, que foi construído pelo List e pelo Belling, ela tem para a gente, ela tem uma importância muito grande. E ela tem uma importância muito grande, por quê? Porque a teoria do crime, né, que veio lá do nosso positivismo jurídico, a teoria do crime, ela é um roteiro que o juiz, que o intérprete, na verdade, obrigatoriamente tem que seguir. Então, hoje, esse roteiro é composto pela tipicidade, pela ilicitude e pela culpabilidade. Então, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, hoje, para a maioria dos países que adotam essa concepção germânica, essa concepção tripartida do conceito analítico de crime, ela é a posição majoritaríssima no que diz respeito, né, ao conceito de crime, né, à estrutura jurídica do crime. Existe uma concepção bipartida, que no Brasil, na minha época, inclusive, quando eu estudei para concurso, quando se falava em crime, a primeira resposta que vinha à sua cabeça era o seguinte: crime é um fato típico e antijurídico. Culpabilidade, ela é um pressuposto para a aplicação da pena. Quando eu comecei a estudar, e eu passei no concurso em 1989, essa corrente era uma corrente assim majoritaríssima no Brasil. Por quê? Porque alguns autores no Brasil, a exemplo do professor Damasio, né, que eu tenho o maior respeito, o falecido professor Mirabete, Celso Delmanto, né, o René Arieldotti, esses professores, eles tinham uma influência muito forte, muito forte. E eu quero que vocês entendam o seguinte: adotar a concepção tri ou quadripartida não é questão de certo ou errado, não é isso. Ninguém aqui está dizendo que quem adota a concepção bipartida está errado, só a tripartida é correta, a quadripartida é errada, não é isso. Mas, na época, se dizia que essa posição, para o mundo do direito penal, era a posição majoritária, quando, na verdade, não era. Era uma posição majoritária no Brasil, por quê? Porque esses autores, na verdade, eles dominavam as vendas aqui no Brasil. E com razão, porque eram livros assim fantásticos, espetaculares. Eu adorava estudar por esses livros, como eu estudo até hoje. Mas o mundo, né, assim, o sistema germânico, de uma forma geral, entende o crime numa concepção tripartida. Ou seja, o crime é na verdade, ação que goza das características da tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Por que esse preciosismo de ter essa teoria do crime? Sabe por quê? Porque essa teoria do crime, ela vai ser um roteiro, obrigatoriamente, que vai ser adotado pelo julgador, que vai ser adotado pelo intérprete. Eu não posso chegar à conclusão se houve crime ou se não houve crime, se eu não passar por esse roteiro. E o mais interessante, que cada um desses elementos, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, é um elemento, uma característica antecedente lógica do estudo da característica seguinte. Ou seja, eu não posso estudar a culpabilidade sem antes ter concluído pela ação típica e ilícita. Eu não posso ter concluído pela ilicitude se antes não tiver concluído pela ação típica. Ou seja, cada um desses elementos, cada uma dessas características é um elemento, é uma característica, é um antecedente lógico e necessário para o estudo da característica seguinte. E à medida que os anos foram passando, a gente vai ver mesmo que rapidamente aqui também, à medida que os anos foram passando, cada vez mais foram sendo inseridos elementos dentro dessa estrutura jurídica do crime. Antigamente se falava só em tipicidade formal. Depois passou-se a reconhecer uma tipicidade de natureza material. E a gente até falou rapidinho com vocês aqui, acho que na primeira aula, a respeito do princípio da insignificância, que hoje ele é analisado em sede de tipicidade material. Surgiu depois a chamada tipicidade conglobante.
envolvendo não só a tipicidade material, mas também a antinormatividade. Dentro da culpabilidade foram sendo inseridos novos elementos, né? Potencial consciência, e exigibilidade de conduta adversa, imputabilidade, enfim, a estrutura jurídica do crime ela começou a ser formada e cada vez que você agrega um elemento ali dentro, ele tem uma finalidade importante. Sabe qual é? Por mais incrível que isso possa parecer, evitar a qualquer custo a aplicação da lei penal. Aí você fala assim, poxa, mas eu estou colocando elementos ali que vão dificultar a aplicação da lei penal? Sim, sabe por quê? Porque o direito penal, como eu também já falei brincando com vocês aqui, no fundo é uma verdade, de todos os ramos do ordenamento jurídico, e eu falo ramo porque o direito constitucional está fora. O direito constitucional aqui não é, na minha opinião, considerado como ramo do ordenamento jurídico. O direito constitucional ele é o verdadeiro tronco do ordenamento jurídico. É do direito constitucional. É do direito constitucional que você tem os demais ramos do ordenamento jurídico. E por falar nisso, até vou dar uma indicaçãozinha para vocês aqui interessante. Quando a gente começar a discutir sistema prisional, esse livro ele foi a minha tese de doutorado. Então aqui a gente começa a discutir, eu comecei a discutir, assim, vendo uma visão geral do sistema prisional, não só o sistema prisional brasileiro, porque o meu doutorado, a tese de doutorado foi defendida na Espanha, então nem era possível só se falar em sistema prisional brasileiro, porque os espanhóis até nem entendem muito bem como é que funciona isso, porque o sistema deles lá funciona. Eu me lembro que eu fui dar uma aula para minha orientadora, para minha tutora do doutorado, na graduação, onde ela era professora, e uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E eu não adiantava eu ir lá falar sobre o sistema prisional brasileiro e ia só falando, ninguém ia conseguir visualizar absolutamente nada. Então eu levei uma mídia, eu levei um PowerPoint, e nesse PowerPoint eu comecei a mostrar como era o sistema prisional brasileiro. E mostrei uma cela aqui no Brasil, que devia ter pelo menos uns 50 ratos, na verdade umas 50 ratazanas, todas albinas, todas brancas, criadas lá dentro do sistema prisional. Engraçado que a menina chegou para mim e me fez a pergunta assim, és um conejo? És um conejo? Perguntando assim para mim se era um coelho. Eu falei, não, minha filha, isso não é um coelho, isso aí é um rato. Então assim, na cabeça do espanhol, ele não consegue conceber como é que nós temos um sistema prisional desse jeito. Mas, enfim, nesse livro você vai começar a entender um pouquinho a discussão do princípio da dignidade da pessoa humana, dentro do foco do sistema prisional. Mas o próprio sistema prisional, é importante que a gente entenda o seguinte, essa nossa teoria do crime, essa nossa estrutura jurídica do crime, ela é feita realmente para dificultar a aplicação da lei penal. Porque dificultando a aplicação da lei penal, isso preserva o nosso direito de liberdade. Então, os alemães, eles são os experts, vamos dizer dessa forma, assim, os especialistas no que diz respeito à construção da teoria do crime. Mas o século XIX também, ele foi pródigo numa outra escola. Não só a escola positivista, né, jurídica, que lidou principalmente com essa coisa da construção da nossa teoria do crime, mas houve um outro tipo de positivismo, que foi justamente a situação do nosso quiz, que foi o positivismo criminológico. E na parte do positivismo criminológico, quem se destacou, na verdade, foram os italianos. Então, aqueles professores que foram citados ali, Ferri, Garofalo, Lombroso principalmente, que foi o professor desses outros professores, Lombroso, ele era um médico. Então, vamos dizer assim, só para que a gente possa entender como é que era a posição do Lombroso, o Lombroso, ele era um médico que lidava com um sistema prisional, é como se fosse, guardadas as devidas proporções aqui, como se fosse o nosso Drauzio Varela. Então, ele dentro do sistema prisional, ele começou a identificar, começou a ver uma série de características comuns aos presos, e ele começou, né, a fazer um estudo efetivamente desses presos. E por conta do Lombroso, começam as chamadas teorias biológicas, ou seja, se começa a perquirir se efetivamente a pessoa nasce um criminoso, se é um criminoso em formação, enfim, essas teorias, olha só que interessante, essas teorias criadas pelo Lombroso lá no século XIX, hoje em dia, elas nos Estados Unidos, você tem estudos aí criminológicos sérios, fazendo pesquisas do genoma, né, do gene da pessoa, para saber se a pessoa tem algum gene criminógeno, vamos dizer dessa forma. Eu, particularmente, acho essas teorias um pouco furadas, por quê? Porque quando você vai pesquisar se aquela pessoa tem algum gene criminógeno, vamos dizer dessa forma, a primeira pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, que tipo de crime você está pesquisando?
Porque se eu te fizer uma perguntinha aí, como eu faço em todos os eventos que eu participo, eu tenho certeza que você vai responder. Eu já estou até sabendo a sua resposta aqui do outro lado. E a pergunta é a seguinte: quem nunca praticou um crime aí, levanta a mão, para eu dar uma olhadinha desse lado da telinha aqui. Todos nós somos criminosos. Todos nós praticamos crimes e praticamos crimes diariamente. Só que quando você fala, não, nós vamos pesquisar um gene criminoso, que gene é esse que você quer saber? Você quer saber um gene do camarada que pratica um crime violento? Esse é o gene que você está querendo buscar? Você está querendo um gene daquele cara que pode ser um estuprador? Um gene daquele cara que é um homicida? É assim? Porque a gente tem visto aí, principalmente esses crimes praticados por esses políticos todos, sabe? Essa corrupção que está desenfreada no Brasil. Então, que tipo de crime é esse que você está pesquisando? E se eu perguntar para vocês aqui, quem aqui já comprou alguma coisa em camelô? Levanta a mão aí. Sabe, assim, e você que comprou alguma coisa em camelô, que está com a dona consciência, não fica não que todo mundo compra, e o problema é o seguinte, mas compra sabendo que você é receptador. Porque, via de regra, o que os camelôs vendem para a gente é fruto de contrabando, é fruto de descaminho, e a gente compra normal. Então, quando se fala dessas pesquisas, né, principalmente dos Estados Unidos, né, criaram lá também a chamada síndrome do supermacho, XYY, perceberam que como o camarada tinha um cromossomo Y a mais, ele tinha uma tendência, né, assim, a praticar crime, e depois se viu que isso aí é a maior estupidez. Os camaradas que tinham não praticavam, os que tinham praticavam, enfim. Então, o que importa, na verdade, aqui para a gente hoje, é que realmente a gente trabalha com aquelas duas teorias do período clássico e do período positivista, que é o livre-arbítrio e o determinismo. Então, a gente sabe que essas duas fórmulas, né, do livre-arbítrio e do determinismo, elas são uma figura, assim, uma mistura bombástica. Então, a gente pratica muitas infrações penais, na verdade, por ausência de Estado social. Então, há crimes, por exemplo, de crimes contra o patrimônio, que são praticados por ausência absoluta de um Estado social. Há outras infrações penais que são praticadas em razão de determinados contextos. Então, há uma síndrome chamada síndrome de Quetelet, que diz que quando está calor, quando existe uma temperatura mais alta, o sujeito tem tendência a praticar mais crime. Quando existe uma temperatura... Enfim, cara, a gente tem um monte de teorias na área do direito penal, na área da criminologia, que, na verdade, elas começam a ser mais definidas, mais dissecadas por conta, né, desse período aí do século XIX. Lombroso, em 1876, ele escreveu um livro que se transformou na obra clássica dele, chamada de O Homem Delinquente. E nele existe um estudo da frenologia, o estudo dos crânios. Ele começou a identificar uma pessoa dentro do sistema prisional, camarada que tinha um queixo grande, né? Tinha maçã do rosto assim mais protuberante, lóbulo da orelha um pouco maior, testão, ou seja, ele desenhou um camarada feio, e esse camarada feio era o estereótipo, vamos dizer assim, do criminoso. Mas todas essas teorias que o Lombroso foi criando, ao longo dos anos, ao longo das suas pesquisas, ainda hoje o mundo aplica. Então, por exemplo, havia uma criminologia, uma teoria do Lombroso muito interessante, quando ele começou a criar o chamado critério do duplo binário. No Brasil, nós já adotamos o critério do duplo binário. O nosso Código de 40, a parte geral do nosso Código de 40, previa o critério do duplo binário. O que quer dizer o critério do duplo binário? Binário significa trilho. Então, seria o critério do duplo trilho. Então, na verdade, acontecia o seguinte: o sujeito respondia, era condenado criminalmente e era aplicado uma pena. Além da pena, era aplicado também a ele, se ele demonstrasse ainda traços, né, de ser uma pessoa perigosa, se aplicava a ele a medida de segurança. Depois veio a reforma de 84 e foi substituído esse sistema do duplo binário por um sistema chamado de sistema vicariante, ou seja, um sistema de substituição. Ou se aplica a pena ou se aplica a medida de segurança. É interessante que dentro dessa parte de criminologia, eu indico para vocês um livro que foi publicado recentemente, a segunda edição dele pela editora Ímpetus, um livro fantástico, de um promotor de justiça do estado de Minas Gerais, Paulo Freitas, e ele escreveu esse livro aqui, Criminologia Midiática e Tribunal do Júri. Nesse livro, você também vai ter a noção dessas teorias criminológicas todas, sabe? Tudo aquilo que aconteceu desde Lombroso, né? A influência da mídia, principalmente, nas decisões do Tribunal do Júri. E são questões interessantes porque, por mais que eu estava dizendo para vocês que
essas teorias, as teorias criminológicas, né, do criminoso nato, essa situação toda proposta pelo Lombroso, e que no final das contas livre-arbítrio e determinismo, na verdade, são teorias convergentes, é importante que você entenda o seguinte, o Brasil ele já teve inúmeras condenações que você ficou se perguntando assim, pô, será que realmente aquele cara praticou aquela determinada infração penal? Nós já tivemos no Brasil, por exemplo, inúmeras prisões que você não entendia por que aquela determinada pessoa se encontrava presa. Por exemplo, houve o caso do goleiro Bruno. E o Bruno, ele ficou preso a instrução processual inteira. E eu ficava me perguntando assim, será que realmente estão presentes? E olha que eu estou cortando na minha própria carne, porque o caso aconteceu em Minas. Eu sou procurador de justiça e trabalho diretamente nos crimes contra a vida. Esse caso já transitou em julgado, já não peguei esse caso, então estou falando dele por conta disso. Mas será que, assim, justificava a prisão processual do Bruno, assim, na instrução processual inteira? A mídia, ela absolve, a mídia condena, é assim. Na minha concepção, não estava presente nenhum requisito da prisão preventiva. Mas se manteve, ainda dessa forma, a prisão do goleiro Bruno. Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa, com a influência da mídia no direito penal, porque a mídia tem esse poder. Então, se a gente ficar preocupado com aquilo, né, que a opinião pública vai dizer, com aquilo não sei o quê, o nosso Tribunal de Justiça não concedeu a liberdade do Bruno, porque quis fazer o Bruno, né, o goleiro Bruno de exemplo. Então, esse tipo de pensamento, ele subverte completamente aquilo que a gente pensa para o direito penal. Então, hoje em dia, só para que vocês tenham uma ideia, não se fala mais de ressocialização. A ressocialização, basicamente, era um plano falido. Ninguém discute mais ressocialização. Até na própria Europa, tem um professor alemão chamado Andrew von Risch, que ele já começa a lidar com a teoria chamada de neo-retribucionismo. Ou seja, o que vale, na verdade, é aquela mesma teoria do Kant. É o pagamento do mal pelo mal, sabe? Assim, sujeito praticou uma infração penal, ele deve ser punido por conta disso, né? Assim, deve compensar ao mal da infração penal com o mal da pena e acabou. Então, hoje em dia, você falar de ressocialização, a gente começa até a entender que é um discurso ultrapassado. Mas a gente tem que entender também o seguinte, que eu acredito na recuperação do homem. A gente vai ver aqui no finalzinho das nossas conclusões que só tem duas alternativas. Se você prende uma pessoa, ou ela sai melhor ou ela sai pior. Não tem plano B para isso aqui não. Ou sai melhor ou sai pior. Isso depende da gente. Eu, nesse livro que eu indiquei para vocês sobre o sistema prisional, eu fiz uma pesquisa aprofundada no sistema prisional espanhol e fiquei assim, assustado no bom sentido, de perceber como que o sistema prisional espanhol funciona e funciona bem. Então, o sistema prisional espanhol, ao contrário do que acontece no sistema prisional brasileiro, onde quase nada funciona, assim, não funciona por culpa quase que exclusiva do Estado, porque o Estado não distribui as verbas corretamente, a gente trata as pessoas dentro do sistema prisional, né, como se fosse assim, sabe assim, monstros efetivamente. Só que a gente tem que entender o seguinte, quem está no sistema prisional vai sair, queira você ou não, vai sair, mas ou vai sair melhor ou vai sair pior, isso vai depender da gente. Então, muitas teorias foram sendo construídas ao longo dos anos, até por conta realmente de saber, assim, como que você vai tratar, como que você vai lidar com o sistema prisional, como você vai lidar com o réu, como você vai lidar com a vítima. E a partir de agora, a gente vai começar a estudar, fazer alguns estudos mais, assim, aproximados da criminologia, só que ligadas, na verdade, à área da vitimologia. A vitimologia, ela surgiu principalmente depois daquelas atrocidades praticadas lá pelo regime nacional socialista de Hitler, depois principalmente da Segunda Guerra Mundial, onde foram descobertas aquelas barbáries todas que foram praticadas, e muitas teorias foram sendo criadas por conta disso ao longo dos anos. Eu vou fazer um quiz aqui com vocês, antes da gente mergulhar nesse tema de vitimologia, para ver como é que nós estamos aí com essa perguntinha. Bora lá? Vamos no quiz. Então, vamos testar o conhecimento aí. A chamada Síndrome da Mulher de Potifar tem uma aplicação mais imediata aos A. Crimes contra o patrimônio, B. Crimes contra a dignidade sexual, C. Crimes contra a administração pública e D. Crimes contra a fé pública.
Então, a síndrome da mulher de Potifar. Vamos entender o que é isso aqui. A síndrome da mulher de Potifar, na verdade, é uma das síndromes criminológicas, é uma das síndromes que são mais utilizadas, na verdade, nos crimes contra a dignidade sexual. Então, vamos lá no quiz, para a gente poder fazer a respostinha. Não seria crimes contra o patrimônio, não seria contra a administração, não seria contra a fé pública, seria contra a dignidade sexual. Por quê? Porque existe uma história em torno dessa síndrome. O que significa essa síndrome? Ela significa o seguinte, não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ler a Bíblia, e a Bíblia, assim, é um livro fantástico, é um livro interessantíssimo, independente da religião que você tenha. A Bíblia é um livro histórico, é um livro teológico, assim, você viaja lendo a Bíblia. E na Bíblia conta uma história muito interessante de um sujeito chamado José. José, ele era o 11º filho de Jacó. Jacó, o pai de José, amava José assim intensamente, talvez assim até mais do que os outros irmãos. Isso não é uma coisa legal, que a gente sabe que em casa, né, quando você tem muitos filhos, se você dá mais atenção a um do que a outro, isso já gera uma ciumeira, já gera um problema violento. Isso acontecia com José. Os irmãos passaram a ter um ódio, passaram a ter uma raiva de José tremenda por conta dessa predileção do pai. Quiseram matar José, o pai pede para que José vá até o lugar onde os irmãos estavam lá pastoreando as ovelhas, e quando ele já chega, já começa aquela implicância, já vem um fofoqueiro, já vem um levitraz, já vem não sei o quê, e o pai ainda tinha dado uma beca bacana para José. Quando José chega, os irmãos resolvem matar José. E aí fica naquela mata, não mata, e resolvem não matar José, jogaram José num poço. Quando José está nesse poço, está passando uma caravana e essa caravana está indo para o Egito. E os irmãos agora resolvem vender, olha só que absurdo, olha o que o ciúmes faz, olha o que a inveja faz. Resolvem vender José para essa caravana e essa caravana leva José para o Egito. No Egito, um comandante da guarda do faraó, chamado Potifar, compra José como escravo. E José começa a trabalhar na casa desse camarada. E aí José demonstra ser um excelente funcionário, um caráter fantástico, e começa a ser, na verdade, o segundo homem lá dentro da casa de Potifar. Ele começa a comandar a casa de Potifar, administrar a casa de Potifar inteira. Só que a mulher de Potifar começa a gostar de José, começa a dar mole para José. E a Bíblia fala que José, até assim, né, era um camarada boa pinta, devia ser fortão, não sei o quê, sarado, isso era José. E a mulher dando em cima dele, e ele saindo fora, a mulher dando em cima dele, ele saindo fora. Um belo dia, ele está nos aposentos de Potifar, onde eram os aposentos dele, da mulher dele, arrumando aqueles aposentos. A mulher chega e quer ter relação sexual com José de qualquer jeito. E José fala, não, primeiro por temor a Deus, segundo por temer a Potifar, e tinha uma consideração com Potifar, a mulher não era dele, era de Potifar. E ele vai embora. Quando ele vai sair, ela pega no manto dele, rasga esse manto, o manto acaba se rasgando, e ela fica assim, com ódio mortal que foi rejeitada, e ela começa a gritar, se dizendo vítima de um estupro. Nesse caso, o José, ele é jogado lá no calabouço e fica lá anos a fio. Depois, na verdade, o José tinha que ter sido morto. Essa era a pena para o crime de estupro pelo Egito. Então, agora, a gente sabe que o José não morreu, primeiro que era propósito de Deus, mas segundo também porque o Potifar sabia a mulher que ele tinha em casa, não ia matar o camarada à toa. Enfim, e aí, por conta dessa história de José, depois a gente sabe, depois é muito interessante vocês lerem essa história na Bíblia, e aí vocês vão ver que depois José sai, né, da prisão, ele acaba se transformando no segundo homem do Egito, o homem de confiança de Faraó, enfim. Mas daí dessa história surge essa síndrome chamada de síndrome da mulher de Potifar. Por quê? E por que ela é aplicada aos crimes sexuais, aos crimes contra a dignidade sexual? Normalmente, nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente esses crimes são praticados às ocultas. Ou seja, não há testemunhas quando você está lidando com crime de estupro. Eu que, nesses 29 anos que eu tenho de Ministério Público, pelo menos aí 28 anos trabalhando ininterruptamente no crime, eu sempre trabalhando em promotoria criminal, eu já peguei assim muitos casos de estupro, onde você tem a palavra do réu e a palavra da vítima. Aí você se pergunta, bom, eu tenho o princípio do indúbio pro réu, bacana. Ou seja, quando houver dúvida, eu vou ter que absolver. Não é assim? Esse é o fundamento, o princípio do indúbio pro réu. A dúvida vai pender em benefício dele. Então tá, eu tenho a palavra do réu e eu tenho a palavra da vítima.
Então, por que, se eu só tenho a palavra do réu contra a palavra da vítima, por que que muitas vezes eu absolvo? E aí vem a resposta. Síndrome da mulher de Potifar. Sabe o que é isso? Para que eu possa condenar, deve existir obrigatoriamente aquilo que a gente chama de verossimilhança da palavra da vítima. Ou seja, a palavra da vítima ela tem que ser verossímil, porque é a palavra fundamental que vai ensejar a condenação. E mais, o princípio do indúbio pro réu também não é um princípio absoluto. É importante que a gente entenda isso. Se fosse absoluto, você não teria nenhum tipo de condenação por maioria. Você só teria condenação se fosse unanimidade. Então, as decisões dos tribunais, por exemplo, só poderia haver condenação se fosse unanimidade. As decisões do tribunal do júri, né, como em muitos estados dos Estados Unidos acontece isso, só poderia haver condenação se fosse unanimidade. Ou seja, uma decisão no júri de 4-3. Existe dúvida? Existe, mas cadê o princípio do indúbio pro réu? Então, cada caso é um caso, e cada caso a gente analisa especificamente. Então, nos crimes contra a dignidade sexual, o princípio do indúbio pro réu, ele vai ceder de acordo com aquilo que a gente chama de síndrome da mulher de Potifar. Bacana? E o século XIX, principalmente o século XX, nós começamos ali começamos a tratar de uma série de teorias ligadas principalmente à vítima. E é importante, a gente vai ver isso melhor na próxima aula, mas só para a gente poder fazer essa pequena introdução, é importante que no século XX, principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, depois das atrocidades praticadas aí pelo nacionalsocialismo, e olha só, é interessante a gente entender também o seguinte, a extinta União Soviética praticou talvez atrocidades piores do que o nazismo. Só que eles foram vencedores da guerra. Então, Stalin matou aí milhões e milhões e milhões de pessoas, amigos, inimigos, matava a rodo, não tinha problema nenhum de matar para o Stalin. Mas, enfim, foi o vencedor da guerra, então o foco é efetivamente o nacionalsocialismo. Mas, enfim, tanto Stalin quanto Hitler, né, na minha concepção, são dois loucos, e assim, dizimaram, né, genocidas. Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, é que uma série de teorias ligadas à vítima começam a surgir. Então, você tem primeiro aquilo que a gente chama de vitimologia. E essa denominação de vitimologia, ela foi dada por um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu até já tive o privilégio de conhecer, de fazer um curso nessa universidade. Obviamente que em espanhol, que eu não falo hebraico, né? Gostaria muito, mas não falo. Mas um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, chamado Benjamin Mendelssohn. Então, a partir dos estudos de Mendelssohn, a vítima ela começa a ter uma proeminência para a gente aqui no processo penal. Por quê? Porque até a Segunda Guerra Mundial, em razão até do próprio Estado de Direito, em razão de você ter afastado a vingança privada, aquelas coisas todas, parece que o Estado ele colocou a vítima atrás dele e falou, não, agora deixa comigo que eu te protejo, eu sei como te proteger, então você não responde por mais nada, você não vai procurar a vingança, quem vai fazer isso aqui sou eu. Enfim, o Estado passa a ocupar o papel da vítima. Só que esse papel ele foi sendo esquecido ao longo dos anos. E hoje o que a gente vê é a vítima voltando a esse papel principal, voltando a esse papel de proeminência. Por isso, a gente diz que hoje existe uma coisa chamada de processo de privatização do direito penal. O que é um processo de privatização do direito penal? Em muitas situações, a lei, por exemplo, exige obrigatoriamente a vontade da vítima. Sabe por quê? Para que possa dar início à investigação, para que possa dar início à ação penal. Porque existem dois tipos de vitimização, vamos dizer dessa forma assim. Existe uma primeira, chamada de vitimização primária. E existe uma outra vitimização, chamada de vitimização secundária. O que seria especificamente essa vitimização primária? Vitimização primária é aquele momento em que a vítima ela sofre a lesão, ela é violada sexualmente, enfim, é aquele momento em que a ação criminosa está sendo praticada contra a vítima. Mas em muitas situações, a vitimização secundária, ela passa a ser até pior do que a própria vitimização primária. Pô, mas como assim pior? Imagina nos crimes sexuais, num crime de estupro. Imagina, uma senhora de 65, 70 anos é estuprada e olha, isso acontece com muita frequência, muito mais do que a gente imagina. Sabe assim, é um mundo paralelo que só quem está no direito penal
para entender, assim, para atestar, na verdade, a realidade dele. Mas imagina, uma senhora de 65, 70 anos, é violentada, é estuprada, e ela, assim, vai à justiça, ela quer a punição do seu estuprador, e muitas vezes, quando ela vai à justiça, a dor, ela é infinitamente pior do que efetivamente a dor do estupro. Não entenda mal o que eu estou querendo dizer, não. Eu não estou minimizando o estupro, não é nada disso, não. Mas, assim, aquela mulher, quando ela vai ser ouvida na polícia, vai ser ouvida por uma pessoa despreparada, vai ser ouvida por um juiz, por um promotor despreparado, fazendo perguntas completamente desnecessárias, que não vão, assim, enriquecer em absolutamente nada, no sentido de condenar, no sentido de absolver. Perguntas sem sentido, sabe? Vai trazer à memória dela, muitas vezes assim, aquilo que aconteceu na cena do crime, ou seja, essa segunda espécie de vitimização, os familiares muitas vezes vão tomar conhecimento, sabe assim, de detalhes, né? Embora a regra é essa, que os crimes contra a dignidade sexual, o processo corre em sigilo, mas assim, tudo se espalha. Então, a vitimização secundária, muitas vezes, ela vai conduzir aquilo que a gente chama de cifra negra. Cifra negra é um dado que a gente trabalha em criminologia que diz respeito, assim, resumidamente, a um número infinitamente maior de infrações penais que não chegam ao conhecimento do Estado e o Estado lida bem com esse tipo de situação. E nesse número, assim, assustador dessa cifra negra, existe, assim, um número considerável, né, no que diz respeito a crimes contra a dignidade sexual. Então, voltando ao nosso quiz aqui, respondendo ao nosso quiz, na verdade, a síndrome da mulher de Potifar, ela está ligada, assim, diretamente aos crimes contra a liberdade, aos crimes contra a dignidade sexual. Então, vamos à terceira perguntinha aí do nosso quiz, tá bom? Vamos ver qual é a pergunta bacana de hoje aí. No que diz respeito ao garantismo penal proposto por Luiz de Ferraioli, é correto afirmar que seus pensamentos se encaixam ao minimalismo, B, maximalismo, C, abolicionismo e D, nenhuma das respostas anteriores. É um livro muito importante que eu recomendo muito a vocês. É um livro do professor Luiz de Ferraioli chamado Direito e Razão. E nesse livro ele cuida dessas bases aí do garantismo, tanto penal quanto processo penal. É importante dizer que o Ferraioli, ele é garantista e normalmente o garantista, ele adota uma postura de natureza minimalista. Ou seja, ele não é nem abolicionista, aquilo que eu vou discutir um pouquinho com vocês na próxima aula, ou seja, não é nem aquele sujeito que quer acabar completamente com o sistema penal, o sistema processual penal, o sistema penitenciário, e nem aquele que acha que o direito penal é o salvador da pátria, é o direito penal que é aquele utilizado para resolver todos os nossos problemas. Então, a postura minimalista é uma postura intermediária, ou seja, é uma postura que procura chegar à conclusão, na verdade, que o direito penal só deve ser aplicado na proteção dos bens mais importantes e necessários ao convívio em sociedade. Então, a postura do Ferraioli, ele adota uma postura chamada de minimalista. Isso a gente vai estudar com muito carinho aqui, que eu tenho um xodó tremendo por essas posturas minimalistas. Inclusive, essa foi a minha, como eu já falei com vocês aqui, a minha dissertação de mestrado. Então, fazendo um resumo daquilo que foi visto hoje, nós podemos dizer que hoje a gente vive, assim, um momento muito complicado no direito penal. Passando por essas posturas do positivismo jurídico do século XIX, a esses professores alemães assim que fizeram uma contribuição fantástica, tremenda, né? Desde von List, Belling, o próprio Mesger, por mais que ele tenha sido considerado jurista, né, do nacionalsocialismo, jurista de Hitler, passando por Welzel, enfim, Jacobs, Roxin, existe toda uma cadeia, toda uma geração aí de professores do direito penal alemão que fizeram com que a nossa teoria do crime assim, ela crescesse assustadoramente, ressalvando que, embora tenha crescido assustadoramente, ela ainda permanece uma teoria em aberto. Então, se quiser colocar, se quiser retirar algum elemento que faça parte dessa teoria do crime, está valendo, porque ela não é ainda uma teoria fechada, ela não é uma teoria pronta, uma teoria acabada. Também a gente não pode desprezar
esse movimento, que foi um movimento que também surgiu no século XIX, que diz respeito ao positivismo criminológico. Ou seja, muitas teorias que hoje são aplicadas pelo direito penal são fruto, né, na verdade, nessa época do século XIX, do positivismo criminológico. Enfim, são muitas contribuições. Na verdade, ninguém constrói nada sozinho, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser, e a gente vai mergulhar com um teminha aí a respeito da teoria do crime e outros temas ligados ao minimalismo também. Valeu, galera! Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.